E ansiedade, para vocês, né, vou explicar mais para frente, mas para que vocês saibam, a ansiedade, ela não existe aqui, agora, no presente. A ansiedade, a gente traz ela do futuro. Exatamente. A ansiedade, ela não existe aqui, a gente traz ela do futuro para a gente viver ela agora, né? Então, isso é muito interessante a gente poder ter esse discernimento e a gente se conectar com a nossa espiritualidade para poder trabalhar, né, toda a nossa ansiedade. Para que vocês entendam como esse assunto duas coisas, né? A primeira é que a gente trata a ansiedade como se fosse algo normal e corriqueiro do nosso dia a dia, né? A gente costuma dizer, hoje as pessoas vivem ansiosas. E a gente trata isso, a gente banaliza isso, né? Tende a banalizar isso de uma maneira tão grande, né? E que a gente esquece que a ansiedade, na verdade, ela traz outras consequências. Depressão é uma delas, né? Setembro Amarelo, aí a gente está falando, né? Todo mundo fazendo campanha de Setembro Amarelo. E muitas vezes os sintomas que levam, né, as condições que uma pessoa chega ao extremo com a sua vida, é por conta, começou com uma leve ansiedade, que ninguém deu bola, que ninguém prestou atenção. Então é muito importante. E hoje, para que vocês entendam a dimensão da ansiedade, 68%, tá? Isso é pesquisa, vocês podem dar um Google aí, tá? 68% da população brasileira se diz ansiosa. Ou seja, 68% da nossa população, que daria mais ou menos, chutando por baixo, assim, fazendo um cálculo muito por cima, né, seriam mais ou menos 148, 150 milhões de pessoas dizem que sofrem de ansiedade. Então, imagine a dimensão disso, né? E se a gente consegue, com as terapias holísticas, por exemplo, trabalhar esses sintomas, né, trabalhar esses sentimentos, quando eles ainda são pura e simplesmente ansiedade, quando eles não evoluíram para uma depressão, por exemplo, poxa, quanto a gente ganha, né? Quantos nossos clientes, né, se a gente como terapeuta, quantos nossos clientes não ganham de qualidade de vida e quanto nós, como terapeutas, não conseguimos aportar para a melhoria da vida das pessoas, trabalhando como um terapeuta, por exemplo, focado na ansiedade, né? Ou nós mesmos, como pessoas, se somos pessoas ansiosas, né, quanto a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida, se a gente consegue entender e trabalhar a ansiedade quando ela ainda está no início, né? Quando ela não se transformou ainda numa depressão, quando ela não se transformou num sintoma patológico, né, psicológico mais forte, né, como uma doença mental. Então, assim, é importante a gente trazer para discussão isso, é importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia, porque isso faz parte da nossa vida e a gente não pode banalizar, seja com a gente ou seja com os outros, né? Então, por isso que eu digo, se aqui você quer ser terapeuta de si mesmo, se você quer ser terapeuta de outras pessoas, você precisa entender desses temas e desses assuntos, estar por dentro disso. Porque isso faz parte do seu cotidiano e talvez faça parte do cotidiano dos seus clientes também. Só que a gente não vai ficar falando, né, do que é exatamente ansiedade. A gente vai falar mais dentro de uma ótica mais holística, que é o nosso foco aqui, né? Se porventura vocês querem um conteúdo mais técnico sobre ansiedade, deixa nos comentários e eu trago esse conteúdo para você, tá? E se você se interessa por esses conteúdos, não só sobre ansiedade, mas qualquer conteúdo holístico, né, aqui no YouTube, você ainda não me segue, já dá para me seguir no meu perfil, já deixa o seu like, né, porque isso me ajuda muito eu entender se o conteúdo que eu estou trazendo para vocês é relevante ou não, né? E no Instagram é a mesma coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, porque eu consigo entender que esse conteúdo é relevante para você e eu consigo produzir mais conteúdo que seja mais relevante, cada vez mais relevante para você, combinado? E se você sentir também, compartilhe esse conteúdo com outra pessoa, né? Às vezes um amigo que está mais próximo da gente precisaria ouvir esse conteúdo, né? Ajudaria, então não custa nada. É só um clique e você manda, você compartilha, né? A pessoa assiste, participa, né? De repente a pessoa se interessa também.